nós vamos então dar sequência à leitura do Evangelho feita pela nossa irmã, onde Jesus fala que é mais difícil entrar um rico no reino dos céus do que passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Jesus deu uma exagerada ali na hora, né? Mas há quem diga, né, o Herculano Pires faz esse comentário no Evangelho, que lá em Jerusalém tinha uma passagem na muralha que era tão estreita que eles chamavam de buraco de agulha, porque era muito pequeno e os camelos passavam lá muito apertado, né? Então por isso Jesus teve feito essa comparação. Mas, seja assim, seja não, Humberto de Campos vai dizer que quando Jesus fez esse convite para aquele jovem, Jesus sabia da história dele por inteiro. E é muito importante nós levarmos sempre em consideração esse fato. Jesus sabe da nossa história. Então não é uma coisa ao acaso, não acontece por acontecer. Ninguém é fruto daquilo que ocorre sem razão. Tudo tem uma razão de ser. Então Jesus, nesse caso, Humberto de Campos diz, pelas mãos de Chico Xavier, que ele era um corredor de vigas. Ele era o Ayrton Senna da sua época. E ele era a grande aposta, como era Ayrton Senna. Mas naquela corrida que ele faria no outro dia, naqueles dias próximos, ele morreria. Por isso que Jesus fala para ele: vá, venda tudo que você tem, dá aos pobres, e você vem para o meu lado. Por quê? Porque ele sabia que era o final dele. Jesus já estava dando para ele uma oportunidade. Aproveita os teus dias, faze uma coisa diferente, que eu lhe darei uma outra oportunidade. Mas o rapaz saiu dali, e diz Humberto de Campos, ele sai lembrando dos amigos. Quantos esperavam ele para aquela corrida? Quantos haviam apostado nele? E ele não queria decepcionar as pessoas. E nós, de um modo geral, eu falo por mim especificamente, tenho dificuldade de decepcionar os meus amigos, as pessoas que me cercam. A sociedade é para nós muito relevante. Nós vivemos dentro da sociedade e damos uma importância muito grande para ela. E nestes instantes, nós colocamos em xeque a nossa fé. Nesse instante é que nós vamos provar se nós cremos mais em Deus, se nós damos mais valor àquilo que o Cristo nos ensina, ou à consideração das pessoas que nos cercam. Ou eles contaram um caso de um espírito que nos narrou a sua história. Ele se identificou com o nome de Arthur. Ele se apresentou e falou o seguinte: eu venho de uma sequência de vidas que provaram para mim que os valores humanos são muito volúveis e nos levam a muito sofrimento. E eu lhe perguntei: mas como é essa história, Arthur? E ele disse: por volta do ano de 1600, eu era um dos cavaleiros de um feudo muito importante da Europa. Eu era o chefe da guarda. Eu tinha 12 cavaleiros que faziam o meu séquito. E nós juntos, nós garantíamos a segurança do meu senhor. Mas eu era muito zeloso. E por conta disso, eu não tinha dúvida em destruir todos os seus adversários. Fui considerado o melhor dos soldados, o grande campeão. Os garotos todos me invejavam, todos queriam ser meus vassalos, todos queriam ser meus escudeiros. Por quê? Porque o sonho deles era ser um cavaleiro como eu. Eu era cristão, ele disse.
ia à missa todos os domingos, mas nunca deixei de fazer aquilo que eu acreditava certo. E eu lhe pergunto, mas o que você fazia? Amando do meu Senhor, eu invadia os setores vizinhos ali, as outras posses, e destruía aqueles castelos, eu destruía aquelas famílias, as famílias nobres e os vassalos e todo mundo, e não hesitava em não deixar ninguém vivo, fossem os senhores do castelo, fossem o mais humilde dos vassalos, porque eu entendia que eles eram inimigos do meu Senhor. Quando eu morri, disse ele, eu levei comigo muitas honrarias, muita riqueza. Eu morri um homem muito rico e cheio de medalhas. E eu morri um homem muito velho. Eu perguntei, com quantos anos? Com 60 anos. E de fato, naquela época, a idade média era 30, 35 anos. Raramente alguém vivia mais do que isso. Mas ele viveu muitos anos e cometeu muitos crimes deste jeito. Crimes todos escorados pela mão do seu Senhor. Pois bem, os soldados o admiravam. Os garotos queriam ser como ele. Mas ele deixou muita gente com mágoa. Imaginem vocês as famílias que eram destruídas por ele. Fossem nobres ou vassalos, o ódio era o mesmo. Todos odiavam Arthur, ele me contava. E ele diz, depois que eu morri, deixei meu corpo, vaguei pelas sombras, ele me conta, durante muito tempo, não tenho ideia quanto tempo. Eu ouvia os gemidos, eu ouvia os reclamos, não sabia para onde ir. Eu buscava sempre o sinal da cruz, nunca encontrei, ele falava. Passado muito tempo e depois de muita dor e muita luta, porque eu continuei lutando lá, um dia, depois de muito sofrimento, eu caio em prantos e peço a Deus, aquele que eu venerava, aquele Cristo, que me auxiliasse. Então, de repente, eu me vi sendo conduzido por um túnel que eu não conseguia entender. E hoje eu sei, ele conta, eu nasci camponês. E ele fala, eu não vi a transição. Eu não me lembro de como eu fui parar naquela terra, mas de repente eu era um camponês. Mas eu era um camponês que tinha terras. Eu já nasci nos anos de 1800 e lá eu já tinha uma terra. E eu era um grande agricultor, eu era muito forte, porque nós temos que lembrar que ele era um soldado poderoso. E quando ele nasce agricultor, ele não deixa de ser poderoso, ele continua sendo um homem forte, um homem aguerrido, e ele faz da sua terra uma terra próspera. Mas ele sonhava desde menino em ser soldado, porque ele carregava com ele aquele gosto pelas armas. Mas como Deus é muito bom, ele nasceu com uma legião, o ombro dele nasceu travado, o braço dele não se levantava, ele não tinha força nesse braço, não tinha capacidade de levantar um peso com aquela mão. Isso o afastou das armas e ele ficou na terra. Como era um homem muito forte, em casa, aos 18 anos, e uma mulher que o amava, e tem com ela 8 filhos. Imaginem vocês, 8 filhos. E ele disse que os filhos eram extremamente agarrados a ele. E ele fala, hoje eu sei, eram os meus soldados voltando para mim, que eu tinha que agora mudar o comportamento deles. Mas eu era muito apegado à minha terra. Então eu fazia com que eles também fossem trabalhadores, eu queria ter mais terra e mais dinheiro. Mas aconteceu uma coisa terrível. Estoura uma guerra entre os 2 países vizinhos. Eu não tenho certeza dos nomes, acho que Prússia e França, mas me foge. E esse país vizinho invade as suas terras
E os soldados massacram toda a vila, inclusive sua esposa e seus filhos. Ele não morre por misericórdia. Ele fala que ele levou uma espadada, talvez, uma baioneta, ele não sabia dizer, mas o atravessou, mas ele não morreu. Ele sobreviveu, estava com 30 e poucos anos. Ele sara, casa de novo, e tem outros filhos, mais 8 ou 9 filhos nascem, completa a tropa dele. E ele agora está feliz de novo. Ele conseguiu se reerguer e a sua casa está grande novamente. A sua riqueza está aumentando outra vez. Mas a nossa colheita, ela é inflexível. Quem planta haverá de colher. E ele novamente é vítima de outra guerra. E os soldados invadem novamente as suas terras. E ele morre agora, toda a sua família. Ele se vê de novo nas trevas. Agora já não como aquele soldado poderoso que atacava e lutava. Agora ele é um homem que sofre. Ele chora pelos filhos, ele chora pela esposa, ele enfim está desesperado. E agora ele é socorrido mais rápido. Ele é levado por uma região onde agora ele já recebe as lições dos crimes que ele havia cometido. Ele já está sendo esclarecido. Passam mais alguns anos e por volta de 1870 ele encarna de novo. Ele fala que encarna na Escócia. E ele me conta que agora ele encarna numa família miserável. Eles não tinham nada, nem de comer direito. E com muito sacrifício, o pai dele, que tinha um monte de criança, arrumava alguma coisa para eles comerem. Às vezes era comum passar fome. Dormir sem comer era padrão. Ele era um menino esquálido, foi crescendo sem cultura, sem nada. A miséria era total. Ele um dia, naquela miséria, caminhando pela vila, que era uma vila pobre, mas tinha algumas casas que tinham algumas coisas. E tinha uma casa que era a casa do ferreiro. O ferreiro já era uma pessoa de posses, já tinha alguns bens, e ele ficou olhando pela janela. A mulher estava assando pão. Ele estava morrendo de fome, tinha quase 12 anos nessa época. Ele fica olhando para aquela mulher, e a mulher se compadece. Ela vê aquele menino que só quase o olho, porque o resto era só pedra grudada no osso. Pergunta para ele: o que você quer? Ele fala: estou com fome. Ela pega um dos pães, embrulha e dá para ele. Fala: menino, leva para a tua casa, divida com os teus irmãos. E ele vai para casa, leva o pão, e a família come. Uma coisa rara, eles comem aquela noite. O menino fica tão agradecido que ele quer recompensar a mulher. Não sabe por quê, não tem nada. Mas ele começa a fuçar ali na beira da floresta e descobre pequenas plantas com flores coloridas. E lhe ocorre, certamente pela inspiração dos bons espíritos, fazer um grande vaso. Ele faz um vaso muito bonito, plantando. Ele planta aquelas mudas, espera uns dias, elas florescem e está tomando uma cor, e tem ramos que caem. Ele faz uns adereços, fica um vaso lindo, e o Arthur me conta. Ele leva para aquela senhora e lhe dá de presente. Ela fica tão agradecida com aquilo, porque ela não podia esperar um vaso tão belo, e ela não tinha nenhuma flor ali na casa dela, então ela fica encantada. Coloca na janela para todo mundo que passasse na rua ver o vaso que ela tinha ganhado naquele dia. E as pessoas começam a se admirar mesmo. E começam a passar e perguntar como é que ela fez aquele vaso. E ela fala que ela não fez, que ela ganhou daquele garoto. E as pessoas começam a procurar o menino. E num lugar pobre, o comércio é de escampo, a gente sabe, né? Começam a trocar as coisas. Daí ele conta que as pessoas levavam pão para ele fazer vaso. É quando a família começa a comer. É quando ele começa a se alimentar melhor.
E ele, muito inteligente, porque nós não podemos nunca esquecer aquele Arthur lá de trás que está reencarnando. Foi soldado voraz, foi um grande produtor rural. Agora ele está ali, mas ele carrega, ele é grande mesmo. Ele é um corpo ressecado, um corpo pobre, miserável, mas o espírito é poderoso. Ele começa então a trabalhar naquela atividade. E certamente inaugurando uma atividade profissional hoje muito em moda, que é fazer os jardins e tudo mais, né, com flores, que é uma coisa muito bonita. E por conta disso ele entra no negócio de flores e tudo mais, e daí logo ele começa também a plantar trigo, milho e algumas coisas, e de repente dá certo a vida dele. Ele casa, já é o ano de 1900. Em 1905, veio uma das grandes fomes que avassalou a Europa, especialmente a região daquelas ilhas britânicas. E me consta que foi a última vez que naquela região morreu gente de fome por falta de grãos. E o povo que estava faminto ataca a propriedade dele. A fome é fome. As pessoas não têm controle e ele tenta defender a propriedade e, claro, são vitimados pelas pessoas famintas. E ele morre novamente de uma maneira violenta. Mas olha só a jornada que esse menino, que esse espírito veio travando. Um soldado poderoso, sem freios, um agricultor que aprendeu a produzir, o menino miserável que cresce e se transforma, morre agora como um homem, trabalhando, criando os filhos, respondendo pelos seus atos. Nesta trajetória, nós podemos ver uma coisa muito importante, lembrando do rico que dificilmente ganha o reino do céu. Vamos pensar então lá quando ele era soldado, o poderoso soldado, que tinha muitos recursos. Ele não tinha peias em sacrificar as pessoas que ele atacava, mas ele ia na igreja rezar. Será que ele tinha fé? Será que ele acreditava em Jesus? Mais tarde, quando ele é o agricultor, ele continua sendo um homem forte, mas ele quer enriquecer. Ele morre vitimado, mas ele mudou? Não, ele ainda não mudou, porque ele ainda não está observando os mandamentos de Jesus. Mais tarde, o menino miserável, faminto, começa a mudar. Agora ele não tem nada. Agora ele está buscando só sobreviver, mas ele ainda não está pensando em Jesus. Então nós vemos numa trajetória como essa, que pode ser a minha inclusive. Será que eu já aprendi a dar valor no Cristo? E como é que a gente vai responder essa pergunta? Eu queria lembrar uma situação bíblica que eu acho fantástica, que é a história de João Batista. Todos nós sabemos que João Batista encarnou 6 meses antes de Jesus, né? Vocês lembram disso, né? Ele reencarna antes, depois vem Jesus, né? E o João Batista é o cara que anuncia a vinda de Jesus. Diz alguns leitores da Bíblia, diz que eles eram primos, porque a Isabel, que é a mãe dele, e a Maria seriam primas, e eles seriam primos também. Pois bem, Jesus vai dizer que João Batista era o maior homem nascido de mulher na terra. Ele fala, não há ninguém na terra nascido de mulher maior que João Batista. Jesus afirma isso, palavra textual dele, no Evangelho. Porém, quando João Batista vai ser encarcerado, né? Ele é preso e depois tendem a cabeça dele, né? Aquela situação horrorosa lá, pela qual ele perde a cabeça. Jesus sabia que ele ia ser decapitado, mas Jesus não impediu. Por que Jesus não impediu? Por que Jesus ficou ali tranquilamente conversando com seus discípulos
sabendo que o João Batista ia ser decapitado, e ele não fez nada para impedir o que poderia ter impedido. Na verdade, acho que até o João Batista teria conseguido impedir aquilo se ele quisesse, porque ele manda perguntar, ele fala: sois vós mesmo o Messias que me precede, né? E aí ele se deixa decapitar. Por quê? Bom, João Batista era o Elias, não era? Não foi ele que reencarnou para anunciar Jesus? Quando Elias, lá 600, 800 anos antes, quando ele vai avisar aquele abençoado rei Acabe, né? Rei Acabe mesmo, o nome dele é um nome bem estranho, o nome desse rei. Ele vai anunciar para o rei Acabe que fazia uma seca já há muito tempo, o povo estava morrendo de fome, e ele vai, diz a Bíblia, que Deus o chama e fala: vá anunciar que vai chover. Ele chega lá naquelas terras ali e manda chamar o rei e fala: ó, você está conspurcando as terras aqui da Palestina, né? E ele fala: mas como eu estou? Claro, você está aí adorando Baal. E ele pergunta para o rei, né? Pergunta para o rei e para o povo: vocês adoram Baal, mas é Baal que vocês devem adorar? Ou é Deus, nosso Senhor, que vocês devem adorar? Lembra da passagem? Aí ele fala para o rei: chame lá os seus 450 profetas de Baal. Muito bem, chama todos eles. Agora ele fala para o povo: vocês agora vão testemunhar. Os 450 vão pegar um touro, montar um altar, vão colocar o touro devidamente esquartejado em cima do altar e oferecê-lo a Baal. Se Baal aceitar, vocês poderão continuar adorando esses homens aí e Baal. Fala para o povo de Israel. E eles ficam admirados. Mas se vocês não aceitarem, se Deus não aceitar, se Baal não aceitar e Deus aceitar a minha oferta, vocês verão que esse Deus não existe. E Moisés fala para eles: montem o altar. Eles montaram o altar, coloquem o touro picado em cima, colocaram, mas não coloquem fogo na lenha. Vocês vão ter que orar até Baal fazer acender esse fogo. E eles oraram de manhã até o meio-dia. Meio-dia nada. O que o Elias faz? Fala para eles: olha, sabe o que vocês devem fazer? Rezem mais alto. De repente o Baal foi no banheiro, né? Porque o seu Deus está ocupado. E por conta disso, o que acontece? Nada, não acontece nada. Continua o dia, a noite, o dia inteiro, aquela lenha ali molhada e nada. À noite, o Elias fala assim: agora montem o meu altar, coloquem o touro em cima, agora molhe de novo, mais uma vez, molhado 3 vezes, faça um buraco no chão, enche de água esse buraco. Ele levanta a voz e fala para Deus: Senhor, eu sou o seu discípulo, eu sou o seu emissário, sou ou não sou? Se eu sou, aceita a minha oferta. E diz a Bíblia: cai um raio do céu, começa queimando o touro, a lenha, as pedras e seca toda a água. E o povo se assusta. O que o Elias fez? Mandou cercar os 450 profetas, levou a todos eles até o rio Quizon. Que nome estranho. E lá na beira desse rio, o Elias matou todos. Cortou a cabeça de todos eles lá. Quando ele reencarnou, o que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça também. O que significa então para nós isso? Que nós, cada um de nós, vai colher exatamente aquilo que plantar. Porque a nossa fé tem que estruturar o nosso comportamento de tal maneira
que todas as coisas que existem, seja o poder econômico, seja a intelectualidade, o poder da academia, o poder da política, seja o que for, não pode prevalecer sobre a nossa fé. Se eu falo que eu acredito em Deus, eu tenho que sacrificar os meus interesses por esta fé. Senão não adianta, não resolve. Eu cansei de ver pessoas, nem eu li aqui, né? O Manolo vem aqui, dia 8 de dezembro, às 9 horas da manhã, não é isso, Osmar? Então, a minha filha, ela estava grávida e foi no médico, ela estava com dores muito fortes no pâncreas. O médico falou assim para ela: olha, a senhora vai ter que operar, porque se ela está com uma massa tão grossa no pâncreas que não é nem pedra mais, já é um barro que tem aí dentro, a senhora tem que operar. Pois se eu não operar, a senhora vai morrer. E se eu operar, e minha filha? A senhora vai perder sua filha na operação. Não tem jeito, ela vai abortar. Minha filha falou para ele: olha, doutor, eu vou morrer então, mas eu não faço cirurgia. E me contou. E estava com muitas dores. Aí eu falei para ela: filha, vai lá no Manolo, toma um passe. Minha filha é uma pessoa de muita fé. Ela foi e fez o passe com o Manolo. E esqueceu do evento. O nenê nasceu, né? Minha neta hoje tem 12 anos, uma moça bonita. Mas passado mais ou menos um ano do nascimento, ela foi e não me lembrou daquilo. Eu acho que vou fazer aquela cirurgia, pai. Falei: vai lá, filha, que é perigoso ficar com um pânico desse jeito aí, né? Foi lá, o médico examinou e falou: mas não tem nada. Não, mas o senhor disse que eu tinha. Eu falei: não, eu errei, não tem nada aí. Não, perfeito isso aí. Então por que aconteceu isso? Pela fé. Porque se nós não temos essa crença, a gente não acredita, não adianta. Se tudo para nós é mais importante que Deus, nós estamos cedendo a Baal, a Mamon. Por quê? Porque a construção da nossa evolução se faz a partir daquilo que Jesus nos ensina. Tudo mais são coisas importantes, é muito importante ir à escola, estudar, ter um título acadêmico, claro que é importante. É importante ter um trabalho, sim, é importante. Eu tenho que ter uma casa para eu morar, um carro para eu me locomover, são coisas importantes. Mas, gente, isso não é o essencial. Nós temos que nos convencer que isso é secundário. Então, quando eu tenho que fazer a opção, eu tenho que optar pelo Cristo. Eu lembro que eu estava ensinando os meus jovens, né, que graças a Deus a gente conseguiu formar bastante jovens, né, Gisele? E numa dessas turmas, eu estava falando para eles: olha, vocês não podem beber. E eles falaram para mim: por que eu não posso beber? Quando você bebe, você atrai para perto de você os espíritos inferiores e eles vão beber com você. Ou você acha que seu espírito de luz vai tomar uma cachaça com você? Quem que você acha que senta no boteco com você? Né? Daí eles deram risada. A maioria me ouviu, mas teve um deles que não me ouviu. E se embriagou, né? Teve um pequeno problema. No dia seguinte, tinha prova, fazia uma faculdade na UEL, perdeu a prova. Não conseguiu fazer a prova. Por quê? Porque tinha bebido no dia anterior. Aí ela veio contar para mim: Geraldo, eu perdi a minha prova, o que eu vou fazer agora? Você vai fazer estudar, fazer segunda chamada, e daí você vai continuar a sua vida. Agora você não beba de novo, porque senão o que vai acontecer? Você vai perder essa prova de novo. O que aconteceu? A prova foi marcada 15 dias depois, pagou a taxa, se eu não me engano, não sei como é que foi. Teve uma festinha no final de semana, bebeu de novo. A prova não conseguiu fazer. Perdeu o ano.
Sei que ela ficou 2 anos a mais que os outros para terminar o mesmo curso. Conclusão: se ela tivesse terminado o curso junto com os outros, tinha conseguido um estágio na Europa e acertado a vida dela, tinha sido diferente. Como ela perdeu os 2 anos que os outros foram e ela não. Então nós temos que fazer sacrifícios que são tão pequenos, mas fazem a diferença, toda a diferença no mundo. Alguém que fala assim: eu acredito em Deus, mas não muda o comportamento, está revelando que não acredita em nada, ou só acredita da boca para fora. E essa falta de estruturar a nossa fé nos leva a nos mantermos do mesmo modo, a gente não consegue mudar. Então nós falamos para nós mesmos: mas a minha vida não muda, está tudo parado, está sempre tudo assim, tão triste, eu estou sempre doente, nada está dando certo na minha casa. Mas eu pergunto: e o que você está fazendo para mudar isso? Qual o comportamento seu que hoje é diferente daquele que era quando você começou a ter esses problemas? Geralmente não mudou nada, às vezes piorou. Eu tenho um grande amigo, uma pessoa que eu adoro, que ele também é dado ao vício do álcool. E ele volta e meia aparece lá no nosso centro, vai tomar passe conosco. E eu pergunto para ele: fulano, por que você não veio sábado? Geraldo, é porque eu não aguentei, eu bebi na sexta-feira, daí no sábado eu não consegui levantar, porque nós trabalhamos de manhã, das 9 até as 11. Não consegui levantar. Aí depois que eu dou passe dele, depois ele vem fazer entrevista para a perna, ele sempre fala da vida dele como está difícil, que ele perdeu o carro, que ele levou um amigo dele para tocar violão com ele na casa dele. Depois, quando ele acordou, o amigo tinha levado até a televisão dele embora. Daí eu falo: mas olha os amigos que você encontra usando, tomando parte dessas festas nas quais você se envolve. Se você não mudar o seu comportamento, não vai adiantar. Mas ele não altera. Então ele está fazendo a escolha dele. E a escolha dele é demonstrando com clareza que a fé dele é mínima. Então por isso que Jesus fala: não é possível servir a Deus e a mamon. Se eu vou servir a Deus, eu faço a opção. Qual que é a minha opção? Vir ao centro, Deus vai. Vir ao centro. A minha é vir ao centro, né? Da Gisele também é vir ao centro. Tem uma vantagem de não sair do centro. Sabe qual que é? A gente faz menos bobagem. Não dá tempo, porque você não sai de dentro do centro. Eu trabalho o dia inteiro, à noite no centro, estava falando com o Osmar, eu venho no centro todo dia. Eu e a Gisele praticamente todo dia também, né? E a gente ainda faz uns extraordinários. Por exemplo, ontem a Gisele parou o serviço e fazer uma palestra 4 horas da tarde. Eu falei: amor, nós não combinando que é só à noite que é palestra, né? Que a gente tem que trabalhar. Aí falou assim: mas de vez em quando tem que fazer. E não adianta, é assim mesmo. Então evita que a gente faça bobagem. Então eu digo, né, de coração para vocês: a nossa fé vai se revelar através das nossas atitudes. Como é que nós vamos decidir? Eu quero mudar a minha vida. Eu tenho que fazer escolha. Tenho que fazer o sacrifício. Eu estou estudando psicologia e estava vendo lá um método para a pessoa vencer a utilização de drogas, né? Sabe qual que é a primeira coisa? Isso é da psicologia, tá? Não é espiritismo, mas está muito perto. E a primeira coisa é que a pessoa que é viciada em drogas, ou em álcool, não importa a droga, o álcool também é uma droga. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para deixar um hábito vicioso, a primeira coisa que tem que fazer, se você for no seu psicólogo, ele vai falar para você, vai falar assim: você admite que você é viciado? Se você falar não, ele fala: então pode ir embora. Porque não vai adiantar nada, você vai perder o tempo dele e gastar o seu dinheiro. Então a primeira coisa que eu tenho que falar para mim é: eu sou viciado. Entendeu? Falou isso, então já dá para começar o tratamento. E você quer deixar o vício? A segunda pergunta: não, então pode ir embora.
Não, eu quero deixar o vício. Então, temos o segundo passo. E é desse jeito. Então, se nós queremos buscar o Cristo, a primeira coisa que nós temos que admitir para nós é que nós temos falhas. É a primeira. Nosso comportamento talvez não esteja o melhor possível. E o segundo, eu vou mudar. É até aquele abençoado, aquele Einstein, né? Aquele Einstein que costumava falar assim, ó, se eu fizer sempre a mesma coisa, o resultado será sempre o mesmo. Mas se eu mudar o meu comportamento, talvez as situações mudem daqui para frente. Então, eu agradeço vocês pela atenção, né? Você quer que eu faça uma prece, né? Você faz? É que a prece a gente faz, mas se quiser fazer, nós não explica nós. Pode fazer? Pode. Então, eu vou aproveitar para fazer a prece, agradecendo a Jesus por esse momento, por essa casa tão acolhedora, por esta reflexão, pedindo aos bondosos espíritos que guarnecem essa casa, cuja presença eu sinto nesse momento, na certeza, meu Deus, bondosos espíritos amigos, que a vossa misericórdia que aqui se encontram recaia sobre todos os nossos companheiros, as nossas companheiras, fazendo com que jamais consigamos nos esquecer das lições do Mestre Jesus. E em cada instante de nossas vidas, juntos nós caminhemos para vós. Abençoa, meu Senhor, os diretores desta casa e daqueles que com ela se preocupam. Ilumina, Senhor, cada um dos frequentadores, cada um dos médios, enfim, que todos recebam a vossa misericórdia e hoje e sempre, Senhor, sejam encaminhados em paz e em luz para casa. Que assim seja. Estava aqui com a branca, estava com uma camisa preta, tem um cabelo bem branco e deve ter uma idade bem avançada.